Olá, tudo bem com você? Agora que você já conhece as estruturas de dados lineares, as listas, chegou a hora de eu apresentar para você a primeira e uma das mais importantes estruturas de dados não lineares, a árvore. A principal característica das árvores é que os itens, isto é, os nós, são dispostos de forma hierárquica, respeitando a topologia em árvore. Desta forma, ao invés dos nós se conectarem em sequência, eles aparecem acima ou abaixo dos outros elementos da árvore de forma recursiva. Observe. Se você observar uma árvore na natureza, ela começa sua estrutura de galhos pelo tronco e, a partir dele, vai se ramificando. Observe que os galhos estão conectados de forma hierárquica. A partir desse conceito, o termo árvore é utilizado em outros contextos, antes mesmo da computação, como, por exemplo, a árvore genealógica, que apresenta uma organização familiar também de forma hierárquica. Na computação, o conceito aparece desde os elementos de hardware, como em uma rede de computadores, sendo amplamente utilizados em soluções de programação. Basta uma olhada na estrutura de pastas do seu computador e você vai perceber a mesma topologia. Enfim, são inúmeras as aplicações do conceito de árvores na solução de problemas computacionais. Hoje eu estou aqui para apresentar para você as definições formais dessa estrutura de dados para que você tenha condições de implementá-la na programação. Vamos começar pelos elementos que compõem a árvore. A árvore é formada por um conjunto de elementos que comportam os dados. Estes elementos são chamados de nós ou nodos. O nó inicial de uma árvore recebe o nome de raiz, e a partir dele, as ramificações para outros elementos são denominadas filhos. O grau de um nó é o número de subárvores, isto é, ramificações relacionadas com um nó. Um elemento que não possui ramificação, isto é, não possui filhos, é chamado de nó-folha ou nó terminal. O número máximo de filhos em um nó é chamado de ordem. Um caminho é uma sequência única de arcos partindo da raiz até chegar em um nó. O nível ou profundidade de um nó é a quantidade de arcos no caminho, desde a raiz até este nó. A altura da árvore é dada pela raiz mais o número de descendentes. Com base nos elementos que você acabou de ver, agora podemos chegar a uma definição formal de árvore. Formalmente, podemos dizer que uma árvore A é um conjunto finito de zero ou mais nós, tal que, se o número de nós for igual a zero, temos uma árvore vazia. Se o número de nós for maior do que zero, os nós restantes formam conjuntos disjuntos, e cada um desses conjuntos é uma árvore por si só, chamada de subárvore da raiz de A. Quanto à representação, há diversas formas de representar uma árvore. Observe. A primeira forma é a representação hierárquica, onde linhas unem os nós e indicam o relacionamento lógico entre eles. No diagrama de inclusão, também chamado de diagrama de Venn, um círculo representa o nó e os nós descendentes, isto é, os nós filhos, são inseridos dentro do círculo de seus pais, e assim sucessivamente. No diagrama de barras, são utilizadas linhas para a representação da hierarquia. Este diagrama lembra diretamente um código-fonte de programação indentado. Existe ainda a representação por níveis, onde os nós recebem numeração em níveis, como os títulos e subtítulos de um sumário. E por último, a representação por aninhamento, onde uma sucessão de parênteses estabelece a relação entre os nós, lembrando uma expressão numérica. Em algoritmos, existem diversos tipos de árvores, classificadas de acordo com o percurso. Temos primeiramente as chamadas árvores genéricas, nas quais a hierarquia dos nós e a quantidade de níveis não obedecem a uma regra ou ordenação. Uma aplicação bastante comum para esse tipo de árvore é em jogos. Nesse exemplo, uma ação de um jogador sugere uma lista de possibilidades de jogadas para o oponente. E a jogada desse oponente, por sua vez, também gera uma nova lista de possibilidades e assim por diante. Mas a nossa preocupação aqui na disciplina recai principalmente sobre as árvores ordenadas. E a base das árvores ordenadas são as tão conhecidas árvores binárias de busca. Uma árvore binária é uma estrutura que, se não for vazia, possui um nó inicial, chamado raiz, com ponteiros para duas estruturas diferentes, denominadas subárvores da esquerda e subárvore da direita. E uma árvore binária de busca é uma árvore binária que respeita uma regra para a inserção dos elementos. Dessa forma, ela pode ser classificada como uma árvore ordenada. A aplicação mais comum de árvores binárias de busca é aquela onde, para cada nó, os filhos de menor valor são inseridos à esquerda e os de igual ou maior valor são inseridos à direita. Veja como funciona.
Imagine que tenhamos uma série de números inteiros desordenados e vamos armazená-los na forma de árvore binária de busca de forma ordenada. O primeiro elemento da lista é o número 5, portanto, ele será a raiz da árvore. A partir daí, precisamos inserir o número 3. Então, a partir da raiz, é feita a comparação. 3 é menor ou maior do que 5? Menor, então, ele será vinculado à esquerda do número 5. Agora inserindo o número 6. Novamente comparamos inicialmente com a raiz. 6 é maior do que 5, portanto, ele será vinculado à direita do 5. Na sequência, temos o número 4. Sempre, a partir da raiz, é feita a comparação. 4 é menor do que 5, portanto, ele pertence à subárvore da esquerda. Como já existe um elemento à esquerda do 5, no caso o 3, então é estabelecida uma nova comparação. 4 é maior ou menor do que 3? Sendo maior, o 4 é então vinculado à direita do 3. Próximo número da lista, o número 1. A partir da raiz, 1 é menor do que 5, vamos para a esquerda. 1 é menor do que 3, vamos para a esquerda. Então, o número 1 é vinculado à esquerda do 3. Agora o número 2. Mais uma vez a partir da raiz. 2 é menor do que 5, vamos para a esquerda. 2 é menor do que 3, vamos novamente para a esquerda. 2 é maior do que 1, vamos para a direita. Então, o 2 é vinculado à direita do 1. Por fim, inserindo o número 7. 7 é maior do que 5, vamos para a direita. 7 é maior do que 6, vamos para a direita. E ali ele é vinculado. Agora, temos nossos números armazenados em uma estrutura de árvore binária de busca. Aí você pode estar se perguntando, por que esta regra de inserção, considerando maior e menor e esquerda e direita? Porque é respeitando esta mesma regra que um elemento será localizado quando solicitado. Observe. Supondo que queremos localizar o número 4. A partir da raiz, perguntamos: 4 é menor ou maior do que 5? Menor. E, portanto, precisamos ir para a esquerda. Nova comparação. 4 é menor ou maior do que 3? Maior. Assim, vamos para a direita e voilá, encontramos o número 4. E se estivermos procurando um número que não existe na árvore? Por exemplo, vamos tentar localizar o número 8 na árvore. Novamente, a partir da raiz. 8 é menor ou maior do que 5? Maior. Vamos para a direita. Maior ou menor do que 6? Maior. Vamos para a direita novamente. Maior ou menor do que 7? Maior. Vamos novamente para a direita, certo? Acontece que não temos direita, pois o número 7 está armazenado em um nó folha. Dessa forma, identificamos que o número 8 não está presente em nossa árvore binária. Bacana, não? Além da implementação generalista de árvores binárias de busca, onde a única preocupação recai sobre respeitar a regra de inserção dos elementos para posterior recuperação, existem tipos de árvores binárias de busca que se preocupam também com seu balanceamento. Mas o que seria este balanceamento? Observe. Imagine que tenhamos uma lista já ordenada de números para inserção em árvore: 1, 2, 3 e 4. Começamos pelo número 1, que é eleito raiz da árvore. Vamos então inserir o número 2. 2 é maior do que 1, portanto, vamos para a direita, e ali vinculamos o 2. Agora, o número 3. 3 é maior do que 1, vamos para a direita. 3 é maior do que 2, vamos para a direita novamente, onde o 3 será vinculado. Próximo número da lista, o 4. 4 é maior do que 1. 4 é maior do que 2. 4 é maior do que 3, portanto, o 4 será vinculado à direita do 3. Observe que todos os elementos estão para a direita da raiz e, portanto, nossa árvore está desbalanceada. Nesse caso específico, dizemos que ela está degenerada. Como resolver isso? Como eu comentei, existem árvores binárias de busca que se preocupam com o balanceamento. Vamos começar pela AVL, a precursora com este objetivo. Proposta em 1962, a sigla é proveniente das iniciais dos sobrenomes de seus inventores. Ela é uma árvore balanceada pela altura, ou seja, a altura dos nós é tida como parâmetro para fazer o balanceamento. E o balanceamento ocorre por rotação, a fim de preservar a ordenação da árvore. Observe. Temos os seguintes elementos para serem inseridos na seguinte ordem: 3, 2 e 1. Já sabemos que o 3 será a raiz da árvore. Vamos inserir o número 2, que por ser menor, será vinculado à esquerda do 3. Agora, ao inserirmos o número 1, sabemos que ele será vinculado à esquerda do número 2.
Para que a árvore não fique degenerada à esquerda, ela sofrerá uma rotação simples à direita, permanecendo assim balanceada. A cada nova inserção, é verificada a necessidade de nova rotação para garantir o seu balanceamento. Outro tipo de árvore balanceada e que muitas vezes é confundida com a AVL é a rubro-negra. Proposta por Rudolf Bayer em 1972, ela é uma das mais eficientes na inserção, busca e remoção de elementos. Ela tem esse nome porque cada nó de sua estrutura possui um atributo de cor, vermelho ou preto, além de outras características. Observe. São requisitos de uma árvore rubro-negra. Um nó pode ser vermelho ou preto. A raiz é preta. Todas as folhas são pretas, lembrando que as folhas em uma árvore rubro-negra são sempre nulas. Ambos os filhos de todos os nós vermelhos são pretos. Todo o caminho, partindo de qualquer nó até os nós folhas descendentes, possui o mesmo número de nós pretos. A cada inserção de um novo nó na árvore, é feito o teste para verificar se os requisitos são atendidos e, se for o caso, rotacionar a árvore até que os requisitos sejam atendidos. Além da AVL e a rubro-negra, há outros tipos de árvores, como as árvores B e B+, projetadas para funcionar em memória secundária, como um disco rígido, por exemplo. Por conta disto, são bastante utilizadas em sistemas de banco de dados. E ainda há as árvores não binárias de busca, como a árvore patrícia, cuja principal aplicação é no tratamento de variáveis com conteúdo longo, como palavras ou frases. Nas implementações práticas dessa disciplina, vamos focar na generalização da árvore binária de busca, tomando como foco principal a regra de inserção e não o balanceamento ou a otimização. Eu fico por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!